Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, esteja você onde estiver. Esse é o nosso canal Livre Magic. Nós estamos aqui hoje para falar sobre crenças mágicas limitantes. É aquele assunto que ninguém quer falar, que todo mundo acredita, mas ninguém quer questionar. Então, é bem isso, a gente vai falar sobre isso hoje. Vamos desmistificar algumas coisas que as pessoas acreditam cegamente, mas que será que realmente tem razão? Será que realmente isso tem um fundo de verdade? Inicialmente, menino, olha, eu achei tanta coisa que não vai dar pra fazer. Não vai dar pra fazer no canal, no vídeo só. Eu vou fazer aí pelo menos uns 3 vídeos. Eu ainda tem umas coisas que eu não coloquei aqui, que talvez gerem um possível 4º vídeo, né, no futuro. Mas, inicialmente, será uma sequência de 3 vídeos, né? Vou tentar colocá-los assim, em sequência mesmo, para não que vou programar a sequência deles. Eles devem sair semanas diferentes, alguma coisa, não sei como é que vai ser ainda. Mas, enfim. Melhor é a minha sinceridade, né? Eu falo que eu não sei como vou fazer. Realmente, eu não planejei como vou fazer. Eu tô fazendo. Então, o que seria uma crença mágica limitante? Na verdade, crenças limitantes são aquelas coisas que nos impedem de progredir, ou criar alguma coisa, ou gerar alguma coisa, porque elas entram em conflito com alguma crença pré-existente, né? Vamos supor, por exemplo, nós tivemos limitações durante anos, pelo processo da questão de células-tronco, desenvolvimento de questões relacionadas à genética, porque a maioria das religiões diziam que o humano estava brincando de Deus, isso e aquilo. Então, os cientistas, com a sua esperteza e perspicácia, fizeram o quê? Tiraram células-troncos dos cordões umbilicais e começaram a usar. Não eram espermatozoides, né? Não eram óvulos, eram células. Então eles não estavam brincando de Deus. Então precisou da ciência dar uma volta gigantesca em infinitas coisas para fazer uma coisa que poderia ser feita de uma forma muito mais simples, né? Porque a religião simplesmente não acreditava, as religiões não permitiam e criaram-se decretos e leis e coisas que impediram a genética de seguir, o estudo de engenharia genética, de genes e de células-troncos de seguir, né, o seu progresso, de certa forma, que seria um pouco mais rápido. Mas eles estão aí, se você não sabe, a ciência está criando até órgãos, né, ou organoides, que são para laboratório. Por exemplo, agora nos testes de Covid usaram minicérebros de provetas e coisas e tal. Isso, lembrando que isso não é um cérebro, mas são células que se comportam como aquele cérebro, como aquele órgão, uma espécie de organela, né? Um pequeno órgão. São células de um órgão, mas não é um órgão definitivamente. Mas tudo isso são criados com células-troncos. Hoje a gente tem tratamentos possíveis já, né, com células-troncos, e no futuro nós teremos órgãos sendo produzidos, né, a partir de desenvolvimento com células-tronco também, né? Isso será um específico para a pessoa que vai recebê-lo. Portanto, o que vai acontecer é que no futuro não existirá a possibilidade de rejeição, né, ou ela será muito menor. Então, mas por que crenças limitantes? Porque são limitações, assim como essas questões religiosas limitaram a ciência naquele momento, né? Dentro da bruxaria a gente tem coisas que as pessoas não fazem porque não acreditam, e bruxaria, né, e sem fé, sem crença, sem acreditar naquilo que você está fazendo, raramente funciona. Mas o Alexandre fulano fez uma simpatia sem acreditar e funcionou. Então, de vez em quando acontece, mas raramente funciona. Então, a gente precisa de ou se libertar dessas crenças ou encontrar formas de dar a volta nessas crenças, de entender formas de lidar com esses momentos, com essas questões. Então vamos falar sobre crenças mágicas limitantes, né? A primeira que eu trouxe para vocês aqui é uma bem clássica, assim, para todo mundo. A magia vem do Egito. Ou quando a pessoa fala que vem do Egito, fala que vem da Grécia. Tudo veio ou do Egito ou da Grécia. Não existiram, na mente das pessoas, não existiram populações anteriores a essas, não existiram assírios, entendeu? Não existiram as populações chinesas e orientais que têm decretos e coisas escritas há para mais de 8.000 anos. Se você não tem muita noção, estima-se que um livro chamado Arte da Guerra, que todo mundo aí no marketing, nas relações políticas e tudo mais,
que o primeiro manuscrito desse livro, né, tem até mais de 5.000 anos. Né? Os Vedas do hinduísmo, acredita-se por datação de carbono que sejam alguns dos exemplares, né, mais antigos que datem mais de 8.000 anos. Né? E o Egito, se você parar para pensar, civilizações egípcias que a gente vê agora, tem em torno de 3.000 anos, né? Não, 3 não, perdão, 5.000 anos, né? 3 antes e 2 agora. Então, assim, são civilizações que, apesar de antigas, são mais recentes do que muitas outras que a gente viu por aí, né? Você vai ter incas, astecas, maias, em populações mais ou menos em consonância com a época do Egito, né? Mas você tem populações anteriores a isso, sabe? Você tem coisas arqueológicas de populações muito anteriores a isso, as pinturas rupestres em cavernas, né? Falando sobre uma sociedade tribal que vivia e tudo mais. Então, assim, se fosse para a gente falar sobre bruxaria, feitiçaria, sobre religiões, né? A gente teria que levar tudo isso em conta também, sabe? Os nossos índios que já viviam no Brasil quando os portugueses chegaram aqui, né? Então, assim, não só essas questões, mas se você parar para pensar também, não faz sentido, menos sentido ainda se faz falar que a bruxaria surgiu na Grécia. Né? O que acontecia é o seguinte, eram povos que tinham relações politeístas. Né? Então, eles tinham relações com muitos deuses, muitas divindades, né? E a bruxaria se encontrou, de certa forma, com isso. Né? E nisso muitas pessoas dizem que a bruxaria surgiu no Egito, ou que a bruxaria começou com os estudos de bruxaria e coisas começaram, né, depois da queda do Império Grego-Romano. E não é bem assim, até porque greco-romano e romano. Não adianta a gente querer colocar tudo no mesmo balaio, sabe? Falar que Vênus e Afrodite são a mesma coisa, que não são, né? Se você parar para pensar, pensa nas libações. Uma seita, uma era cultuada com maçã, outra era cultuada com romã, né? Olha o simbolismo das duas frutas. Não é o mesmo, né? Tem similaridades entre os cultos, entre tudo, até porque os povos eram povos que conviviam numa região muito próxima, sim, né? Então, assim, tem uma similaridade, né? Por isso as pessoas criam uma espécie de sincretismo, né? Mas não quer dizer que sejam a mesma coisa, entendeu? Mas também é um particular meu, eu não acredito eu não acredito muito no sincretismo como as pessoas acreditam, né? Eu acredito que existem coisas que funcionem na mesma egrégora, né? Divindades, santos, anjos e coisas que trabalham na mesma linha de trabalho, de ação e tudo mais. Porém, não exatamente, né? Não são exatamente o mesmo ser, né? Essa que é a questão, né? E vamos lá. Outra que eu amo. O Gardner inventou a bruxaria. Cara, Gardner criou a Wicca gardneriana, né? Eu acho que das Wiccas, eu acho que foi a primeira. E também tem outra questão, Gardner não inventou a bruxaria. A bruxaria é muito mais antiga do que isso. Para você ter uma ideia, Gardner viveu, né? A última lei de bruxaria na Europa caiu, se eu não me engano, foi em 51. Né? A partir daí, no 51 que eu estou falando, 1951, né? A partir daí, se você parar para pensar, não tem 100 anos. Então, a partir daí, Gardner começou a recriar uma religião com base em coisas que ele tinha aprendido da avó e de uma sacerdotisa que ele teve, né, durante um período. A partir daí, ele começou a gerar e surgiu, né, a Wicca, né, a Wicca gardneriana, que é a Wicca de Gardner. Mas a bruxaria é anterior a isso. Se você quiser fazer uma pesquisa simples, pesquisa sobre, né, a caça às bruxas. Né? Se você pesquisar sobre todo esse período tenebroso aí que a gente viveu, você vai entender que muita gente já foi, antes de Gardner, já tinha sido queimada, né, por acusações de bruxaria, de paganismo e questões do tipo. E apesar que a maioria delas talvez nem tenham sido realmente queimadas por isso, porque a Inquisição era bem retardada, cara.
né? Se você quiser ter uma noção, pega um Adeus Maleficário e vai dar uma lidinha. A gente tem que ler também o lado oposto, a gente tem que ler quem está contra a gente. Se você não conhece o seu inimigo, como é que você vai ganhar uma guerra ou uma batalha? Né? Pensando que religiões possam, sei lá, no futuro se colidir, a gente não acredita, né? Mas nunca se sabe. Bem, nós não esperamos, né? Eu espero que a lei e as leis e as coisas como existam tendam a melhorar, mas a gente nunca sabe, a humanidade anda tão louca. Então, aí Gardner não inventou bruxaria. A bruxaria já existia, mas Gardner deu a ela uma nova roupagem, uma nova estrutura, e algumas coisas vieram a partir daí, né? Muita coisa da forma como se vê bruxaria hoje veio a partir daí. Então também não adianta cuspir pro alto para cair na testa e esquecer que muito do que você aprendeu você também deve a esse cara, não só a ele, como várias outras pessoas, né? Então eu vou fazer um futuro falando sobre ancestralidade, questões do tipo, e a gente vai tocar um pouco mais nesse assunto. Mas o que fica aqui Gardner não inventou a bruxaria e também outras coisas precisam ser mudadas dentro da nossa forma de lidar com estruturas. A espera da melhor data, essa é ótima, cara. Não, a gente tem que fazer isso só na lua cheia. Se não for lua cheia, não dá para fazer. Se não for lua minguante, não faça banimento. E se não for lua negra, que isso? Como é que vamos fazer banimento de lua negra sem lua negra? Como é que eu vou chamar deusas negras sem ser na lua negra? Né? Enfim, tem um livro chamado A Magia de Hecate. Foi a primeira pessoa que falou sobre trabalhar com Hecate fora da Lua Negra. Até porque Hecate é muito mais antiga a isso, mas isso não entrando num paradigma, num paradoxo de ficar falando só sobre uma divindade. O que acontece? Isso gerou uma forma de pensamento, né, que colocou as pessoas para pensar: será que a gente tem que trabalhar sempre na mesma lua? Será que a lua tem que estar em consonância com aquilo que a gente está projetando? E se eu vinculo a minguagem da lua, a lua que está minguando, com a minha energia que está crescendo, que quando a lua crescer, minha energia crescerá 2 vezes? Já pararam para pensar que talvez deve trabalhar assim? Não existe data para se fazer algo. Ah, Alexandre, mas é lua azul, é lua rosa, Vênus está colado com a Lua. Vênus sempre esteve orbitando por aí, você nunca olhou para ela. E aí? Você nunca se questionou, né? É porque eu acho engraçado isso. Aí você, vamos supor, você é de... sei lá, você é de Libra ou de Touro. Vênus está em Libra ou Touro, mas você nunca se questionou. Aí porque Vênus está próximo da Lua, né? Aí você quer fazer um ritual para a Lua Rosa. Caralho, tu é muito bom mesmo. Enfim. Aí eu acho melhor o seguinte, sabe o que é? Vênus em Lua Rosa e um período ainda ficou em Lua... a Lua tava fora de curso. Mas eu acho que ninguém viu isso. Eu acho ótimo essas coisas, cara. E tem sempre uma data. Tipo, não, daqui a tal data é sua única chance na vida. Não vai ter outra chance igual. Cara, quem é de bruxaria e já tá nesse rolê há mais tempo, sabe que sempre vai ter uma data que dá pra usar. Claro que, poxa, a gente pode aliar certas datas com certos rituais, certas coisas que a gente queira fazer. Ótimo, show de bola. Mas se não dá, se a data não tá adequada, se não tem exatamente aquilo, cara, você é um bruxo, você é um feiticeiro. Você tem que ter domínio sobre o seu universo. Sabe? Você tem que conseguir lidar com essa questão. Pô, não é porque a Lua tá numa fase contra aquilo que você quer, porque um planeta, sei lá, tal, tá retrógrado, isso, aquilo. Pô, vale invocação, vale vinculação, trabalho isso aí. Vamos invocar certa força, banir outra. Se tá traçando um círculo, entra quem você quer, sai quem você quer. Isso também vale para as energias, entendeu? Inclusive para as energias planetárias, inclusive para, sei lá, qualquer astro, qualquer data, para festa junina que tu quer chamar, não sei quem, sabe? Então, assim, sinceramente, não tem data boa ou data ruim. Tem datas favoráveis, né? Mas aí tem datas que vai dar mais trabalho. Mas ok, tudo é possível, entendeu? Em qualquer data isso é possível.
Basta você saber trabalhar, ser um mago competente, pelo menos razoavelmente competente. Né? A gente tem que ser pelo menos razoavelmente competente naquilo que a gente faz, independente da área, independente de ser magia, de ser certas coisas. Eu fiz um vídeo, quando eu fiz o vídeo de introdução no canal, falei que eu não sou uma pessoa que futebol está fora da minha órbita de conhecimento, porque eu sei que é uma área em que eu não sou competente, né? Eu não tenho competência para jogar futebol, para falar sobre futebol, mas eu tenho um razoável, né? Eu entendo o razoável do que o povo fala por aí, né? Mas aí a questão é, pô, eu vou querer jogar bola, se eu quero jogar bola, eu tenho que aprender um pouco mais, eu tenho que entender como funciona a dinâmica do jogo, as conversas, as regras, tais coisas, né? Aí não adianta eu querer jogar sem querer aprender as coisas. E isso que é interessante na magia, as pessoas querem praticar magia antes de entender o básico. Né? E eu não estou dizendo que você deva ficar a sua vida inteira estudando sem fazer nada, porque também tem o oposto. Tem aquele que tem cagaço de fazer tudo, fica a vida inteira estudando magia. Estuda tudo que tu já imaginou na vida, a pessoa estudou. Mas aí, e a pessoa tem um conhecimento de um pouco de cada coisa. A pessoa é mentalmente competente, sabe? No raciocínio dela, ela é extremamente competente. Mas na prática, é uma merda. Porque a pessoa nunca praticou, ela não tem conhecimento prático de causa. A pessoa nunca fechou o círculo, invocou, né? E deixou o fósforo pra fora, sem acender as velas. Eu já fiz. Já fiz coisas assim, todo mundo já fez umas cagadinhas de vez em quando faz parte do aprendizado. A gente melhora à medida que a gente vai aprendendo, a gente se organiza. Entendeu? Então, assim, são coisas muito que a gente tem que rever, né? Não só isso, aí vamos lá. Outra, muito bom. Além das datas. Magia é difícil. Magia é impossível. Cara, é muita coisa pra lembrar, pra decorar. Cara, primeiro, eu sou uma pessoa que não decoro nada. Ah, mas Alexandre, como é que você vai fazer um ritual? Você vai invocar? Eu tô invocando. Vem de dentro de mim, vem do fundo do meu eu. Aquele chamado, sabe? Então, tem energia minha envolvida. Não é só, tipo, escrevi um textinho bonitinho, rimado, não. Entendeu? E às vezes a gente tá tão louco que você começa a chamar as coisas, você tá invocando alguma coisa, a invocação vem rimada. Parece uma coisa muito surreal, assim. Isso quando não vem rimada, vem assim com uma certa musicalidade. Aí a magia é difícil, porque eu tenho que aprender, eu tenho que saber todos os cristais e todas as ervas. Você não precisa saber tudo, cara. Para isso existe o livro das sombras. Para isso existe o boss, nosso famoso boss. Anota, grava, faz uma parte no seu livro das sombras sobre ervas, se você quiser, faz uma parte sobre feitiços, né? Crie os seus feitiços, não é essa porra de ficar só, não, eu preciso de uma receitinha de um feitiço para isso. Cara, você tem que aprender a fazer os seus também. Sabe, feitiço é experimentação, é fazer as suas coisas. Poxa, eu vou juntar isso com aquilo outro, isso vai dar o que eu quero. Pá, o resultado foi bom? Anota do seu livro das sombras. Entendeu? Pô, o resultado foi uma merda. Entendeu? Rasga esse papel. Joga isso fora, não repete. Entendeu? Mas fica o quê? A experiência. A experiência de não ter dado certo, você deve anotar. Entendeu? Você não precisa anotar necessariamente a receita. Você pode anotar, poxa, hoje tentei usar canela para fazer um banho de sedução. A canela deu um ótimo resultado, mas eu resolvi acender uma vela preta e não sei por que fulano sumiu. Eu bani fulano da minha vida, não sei por quê. Entendeu? Anota as experiências que você tem que não deram certo também. Você tem que saber o que não funciona para você. E as pessoas que adquirirem o seu boss no futuro, né? Ou para quem você deixar de herança, seja um filho, seja um amigo, seja um parente, seja um primo, né? Qualquer coisa, né? Tem que aprender também com seus erros. Facilita o aprendizado de outra pessoa, né? Mas não funcionou para mim e não funcionou para fulano. Mas será que para fulano não funciona alguma coisa de forma diferente? Então, assim, a gente tem que ver essas coisas, né? Então, magia é difícil, magia é fácil. Não, magia é fácil, amiga. Tu faz assim, ó. Tu pega uma vela, escreve o nome de fulano, aí ele tá te fazendo mal? Opa, não. Quebra as forças de fulano contra mim, fiz assim. Tô dando um exemplo baseado no vídeo que eu fiz sobre velas. Vou ver se eu marco ele aqui pra vocês. Aí pensa. Ótimo, mas eu vou fazer só esse feitiço? Eu só vou conhecer esse? Mas por que vela?
Por que quebrar? Por que colocar nome? Se você não entende como um sistema funciona, como as coisas funcionam, como você pretende ser minimamente decente, minimamente competente, se você não consegue entender como esse sistema funciona, como essas coisas acontecem, né? Então, talvez esteja faltando um pouco de conhecimento. Magia não é fácil, nem é difícil. Opinião pessoal, magia é trabalhosa. Entendeu? Aprender sobre magia é trabalhoso. E querer falar que você vai aprender magia da noite pro dia, você pode fazer magia da noite pro dia, sim. Se eu tenho uma receitinha, uma receita de bolo, vou ali, faço aquelas invocações, mudo aquela estrutura de acordo com os meus gostos, ok, beleza. Mas até aí, você só está replicando o que outras pessoas fizeram. A diferença entre ser um mago que replica as coisas e ser um mago que faço as minhas coisas é a competência. Porque se eu tenho competência, eu entendo como esses sistemas funcionam, para que serve cada coisa, como cada coisa representa um tipo de energia no universo ou dentro desse sistema de magia, eu começo a entender como tudo é possível, como eu posso lidar com certas coisas. Então, aí a coisa muda. Aí a magia passa a não ser nem fácil, nem difícil. Ela passa a ser possível, porém um pouco trabalhosa. Por quê? Porque depende de conhecimento, de estudo e prática, principalmente prática. E isso vem com o tempo, né? Quando eu falo que não se forma um bruxo em um ano, em um dia, as pessoas ficam loucas comigo, né? No início, eu também ficava louco quando as pessoas falavam isso comigo. Mas depois é que eu entendi que é porque um bruxo não está pronto sempre. Ele é competente, mas um bruxo, um feiticeiro, seja quem for, ele nunca está pronto, porque ele está sempre aprendendo, entendeu? E se ele acha que está pronto, é só soberba, né? Se a pessoa, eu sou o mestre disso e daquilo, aquilo outro, mas eu faço tudo, eu conheço tudo. A pessoa falou que você conhece tudo, cara, foge. Eu falo mesmo, foge. Isso aí, ó, é só desculpinha, entendeu? É só ego, né? Olha, uma que eu amo, eu deixei até as coisas separadas para tentar dar uns exemplos para você, mas uma coisa que eu amo, o espírito do cristal. Menino, um amigo meu chegou uma vez para mim, gente, não existe espírito no cristal. E eu, assim, bem assim, né? Acreditando, né? Em tudo que eu via na vida. Bem. Aí, né, você sabe como é que um cristal é tirado? A gente tem aquela visão do mineiro, tipo os 7 anões, né? Indo tirar. Vai lá tirar os negócios. Só que hoje em dia não é assim não, né? Hoje em dia é assim, ó, bum! Explodem tudo! Né? E tudo é explodido. Então é bem diferente do que a gente tem, aquela ideia de 7 anões indo lá, catando, tirando um por um na picareta da terra, bonitinho. Isso quase não existe mais hoje em dia. A maioria dos garimpos trabalham em explosivo. E os garimpos que trabalham manualmente, tirando manualmente, também usam explosivo para progredir. Então a coisa é bem diferente do que a gente imagina, né? Então, se existe um espírito no cristal, ele está explodido, estoporado, destruído, implodido e dividido em várias pedras, né? Não quer dizer que você não tenha energia dos espíritos da Terra nos cristais, mas não é exatamente da forma como a gente vê as pessoas falando por aí, né? Outra questão muito interessante também não, essa pedra cura isso, cura aquilo outro, cura aquilo outro, cura aquilo outro. Cara, se pedra curasse tudo, só a pedra, né, sem um rito, sem uma ritualização, sem uma questão, né, quem trabalha dentro de minas, pegando certos tipos de cristal, quem trabalha dentro de lojas vendendo pedras e cristais, tem algumas gigantescas, não teria doença, sabe? Então a questão a gente tem que aprender a lidar com isso, com essas questões. A gente tem que tirar da nossa mente essa coisa que as coisas funcionam, né, única e exclusivamente por existirem. Não é bem assim, né? O cristal, por exemplo, tem uma capacidade de te ajudar em alguma coisa, de orientar a sua energia em uma certa direção, mas a ritualização é que dá uma energia, um foco, né? A criação do ritual, a forma como você trabalha com esse cristal, com essas coisas, né? É que te dá um foco, que te dá um direcionamento energético para isso. E isso depende de um pouco
de conhecimento, novamente, né? De ser meramente capaz de fazer, né, o básico, entender como as coisas funcionam. Outra que eu amo, cara, eu tô falando que as pessoas conhecem tão pouco das coisas que elas são tão surtadas, que é muito bom. As pessoas não conhecem, não sabem o que é cristal. Existem três categorias de cristal, vamos dizer assim, né? Tem os cristais naturais que você conhece por aí, ou talvez conheça, sei lá, dependendo do que você tem, eu nem acredito. Tem os cristais sintéticos, eles não existem na natureza, eles foram criados, gerados, entendeu? E tem os cristais que são tipo réplicas, eles são replicados. Eu vou deixar um link aqui na descrição falando sobre esses tipos de cristais, os principais e os processos como eles são produzidos, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui. Um que eu acho ótimo, que todo mundo troca, é opalina, né? Peguei aqui no jogo de runa, né? Aqui, ó. Isso aqui é uma opalina. Isso não é pedra da lua. Pedra da lua é isso aqui. Olha como a luz incide nela. Tá vendo? Ó, ela tem seus veios. Isso aqui é uma pedra da lua. Isso é natural. Esse aqui é produzido na natureza. Isso aqui é produzido como se fosse feito como um laboratório, né? Gente, tirei logo Tila. Você não tem muito conhecimento de runas, é a runa dos fins dos ciclos, do fim de ciclos e do aprendizado com esses fins de ciclo, né? Também fala sobre, também é uma runa que pode representar a morte. Ou um significado bem próximo das significados da carta da morte no baralho, no tarô. Enfim. Já viu uma diferença? Isso é uma pedra natural. Isso aqui, né? A opalina é um cristal sintético. A opalina é produzida com resinas, mais restos da opala, que é uma pedra que parece assim, coisa de alienígena, várias coisas coloridas, né? Então, assim, a pedra da lua, a pedra da lua, né, tem um tipo de significância, de coisas, ela tem um vínculo com o astro mesmo, com a lua, com tudo mais. Já a opalina vai ter um vínculo com as questões da opala, não da pedra da lua, né? Então, assim, quando a gente não sabe com qual cristal a gente está trabalhando, a gente também acaba trazendo para o nosso ritual significâncias e significados que não são exatamente aquilo que a gente busca, né? Então, novamente, conhecimento, né? Conhecimento de causa, conhecimento dos seus instrumentos, das coisas que você está usando, são necessários para isso. E a partir daí, né, a gente também tem pedras que também são sintéticas, pedra do sol, né, tem a natural, mas eu honestamente nunca vi para comprar, né? Tem a sintética, eu tenho a sintética. Peraí, opa. Pedra do sol, sintética. Gente, a câmera não tá custando a focar por causa da luz. E pedra estrela. Tá vendo que estão uns brilhozinhos? Não sei se vai dar pra ver. Aí. Entendeu? Isso tudo são cristais sintéticos. Mas, Alexandre, quer dizer que eles não trabalham magicamente? Sim, trabalham, né? Cada um tem a sua função, né? Mas tem aquela questão, né? Eles não foram produzidos na natureza, né? Tudo tem energia natural porque vem de alguma fonte natural. As coisas não são, materializei alguma coisa. Não. As coisas vêm de algum lugar, elas têm uma fonte, elas têm uma energia advinda de algum lugar. É isso que a gente tem que se ater, né? Então, assim, não existe isso. Não posso usar porque são sintéticos. Não, você pode usá-los, mesmo eles sendo sintéticos, independente disso. Se a gente parasse para pensar, as pessoas falam muito, né? Não, vamos falar de alquimia, nós vamos produzir a pedra filosofal. A pedra filosofal em si já não seria um cristal natural, né? Seria um cristal sintético, tecnicamente. Então, se você parar para pensar, né,
existe uma forma de trabalhar com esses cristais e com essas coisas, a gente só tem que saber como lidar com cada questão, né? A gente só tem que não fazer o papel de bobo da corte. Essa que é a questão. E também existem as pedras, né? Que não são criadas, elas são a partir de uma semente, né? Digamos assim, uma espécie, um termo que o pessoal usa, né? Que eles semeiam. Você produz cristais ou pedras preciosas como diamante, rubi, safira, o período todo, rubi e esmeralda, né? São praticamente produzidos. Vou deixar um link aqui também falando sobre como cada um deles é produzido, né? Alexandrita, né? Todos esses cristais são crisopásio, são facilmente replicados. Facilmente não, é caro, né? Mas ainda sai mais barato e mais em conta do que procurar pela natureza, né? Coisas assim difíceis de achar, pedras assim que são complicadas de achar, por exemplo, safira, né? Safiras de pureza muito alta são difíceis de encontrar na natureza, né? Mas a maioria das safiras de pureza muito alta são semeadas e produzidas em laboratório hoje em dia, né? Muitas delas são produzidas por quê? Porque é fácil, é barato e é mais barato do que procurar por aí, sair cavucando tudo, tem um custo agregado muito menor, né? Mas nem sempre tem a produção, nem sempre produz coisas de tanta qualidade. Por exemplo, os diamantes são, pelo pouco que eu vi por aí, né, na internet, eles saem um pouco mais amarelados, mas se você parar para pensar para questões em que os diamantes são usados, né, como corte de vidro, corte de coisas assim, sai um pouco mais em conta, sai melhor usar um diamante desse, né, mesmo para usar dentro de uma liga metálica, alguma coisa assim, do que trabalhar com cristal natural, com um diamante natural, que seria tão caro. Então, assim, tem o seu uso de indústria também que vale a pena para certas coisas. Olha, outra coisa que é ótima, sabe, uma crença limitante, saindo agora do mundo dos cristais, uma crença limitante que é maravilhosa que as pessoas têm por aí, elas acreditam que tudo é imutável. As coisas são assim, ó, elas estão engessadas em uma estrutura, sabe, e essa estrutura não muda com os anos, sabe? As coisas mudam, as coisas progridem, mas não é porque elas progridem que elas deixam de funcionar. Essa história de, não, porque nós entramos num novo aeon, esse tipo de magia não funciona. Desculpa a sinceridade, funciona assim, colega. Entendeu? Então, assim, essa questão não existe de não funciona porque estamos em outros tempos. Não, mas ela pode ser readequada. Ela pode ser readequada à forma como você trabalha, como você lida com energia ou com magia. Então, isso depende muito de você, né? Não tanto da magia, até porque a magia é você, colega, entendeu? A magia é só o sistema, né? Mas o que faz tudo isso acontecer é a sua energia, e a sua energia é sua. Se você não a domina, você não vai dominar a magia, né? E outra coisa, as pessoas acreditam que está tudo assim engessado, que as coisas não mudam, não evoluem, não progridem, só que elas esquecem que a espiritualidade também muda, né? Porque os espíritos que estão no plano espiritual, muitos deles já estiveram na nossa encarnação, e quando eu digo muitos é porque alguns não, tá? Então, assim, essa crença de que as coisas não mudam é uma crença de gente que você tá muito retrógrado, né? O povo, tá aprendendo e aprendendo muito rápido. Às vezes, o que você tá procurando tá no lugar onde você não está, não acredita que vai encontrar. Então, assim, para de julgar o outro porque ele não faz as coisas como sempre foi feito, porque ele não faz as coisas porque tudo não acontece do jeito que você acredita que tem que acontecer, porque o universo não acontece do jeito que você quer, não, meu querido. Isso aí é soberba tua, tá? O universo acontece como tem que acontecer. As coisas são, né, um desencadeamento de acontecimentos e fatos, né, que podem te ser favoráveis ou não. Entendeu? Não vai acontecer só do jeito que você quer, não. Então esteja preparado para isso. Então as pessoas não precisam se engessar ou se agregar, ou se enfeitar para tornar-se alguma coisa que te faça feliz, que te agrade, para que você, né,
acredite nelas, e a espiritualidade também não está assim, né? Eu tenho um amigo que é espírita kardecista, ele fala uma coisa que é muito engraçada assim, né? Muito interessante. É que há mais ou menos uns 30, 40 anos atrás, quando ele entrou no espiritismo, você conversava com o espírito, esse espírito te dava umas voltas, mas ele acabava entendendo que ele precisava progredir, deixar aquela pessoa que ele estava sendo obsessor, né, deixar a pessoa seguir a vida dela, que ele tinha que seguir o caminho do perdão e tudo mais, e o espírito ia. Hoje em dia, o espírito não vai, ele mente, ele engana, né? Por quê? Porque a nossa sociedade tem ficado tão assim. Vocês têm reparado como quanto mais tempo passa, parece que a sociedade melhora em uns aspectos, em outros ela fica estranha, sabe? Nós vamos falar mais sobre essa questão, sobre o poder da palavra e tudo mais no futuro, né? Mas assim, já vai um pensamento, né? E essas questões engessadas e tudo mais não vão acontecer, enquanto a gente também não, elas sempre vão estar em mudança e não vão acontecer como a gente espera, porque a sociedade em si está em mudança, as pessoas estão mudando e tudo muda o tempo inteiro. Então, as estruturas, as religiões, tudo isso vai mudar e é normal que mude, né? Aí, ou nós nos habituamos, né? Aprendemos a trabalhar isso de certa forma em nós, ou aprendemos a lidar com isso com respeito, ou a gente vai estar sempre num embate louco aí, todo mundo querendo matar todo mundo, porque as pessoas têm crenças diferentes em coisas diferentes, e não é assim que a vida funciona. Não é assim que as coisas deveriam funcionar ou acontecer, né? Enfim. Outra, né? Eu tô indo embora, né, daqui a pouco. Então, assim, eu vou deixar uma final aqui maravilhosa, que é invocações caprichadas, despedidas cagadas. Que é realmente isso. A pessoa vai fazer a invocação, tá? São um círculo ritual. Aí chama quadrante por quadrante, chama todo mundo, isso, aquilo outro. Beleza. Na hora de, né, terminou o rito, a pessoa fez o que queria, pediu, fez os feitiços dela, queimou os pedidos no caldeirão, sei lá, fez qualquer coisa que tivesse que fazer naquele rito e tudo mais. Aí, resultado? Vou embora. Obrigado a todos que estiveram aqui presente. Vou em paz e luz e tchau. É tipo assim, imagina uma festa. Você foi numa festa, você chamou todos os seus convidados e recepcionou todos eles na porta, né? É como se você subisse para fazer o discurso e falasse assim: obrigado a todos por ter vindo comemorar o meu aniversário e tudo mais. E aí eu tenho que ir para casa e tchau. E aí, você não ficaria muito louco se você tivesse uma festa dessa? Se você fosse um convidado? Então, se você chamou um por um, você se despeça de um por um, sabe? Com educação, com etiqueta, sabe? O mundo espiritual gosta de... Todo ser gosta de ser tratado com educação, com etiqueta, sabe? Ser bem tratado. Todo mundo gosta de ser bem tratado, no plano espiritual não é diferente. Outra questão também, né? É que, poxa, dependendo de quem você deixar muito cholo na hora de ir embora, né? A coisa pode não sair muito bem do jeito que você quer também, né? Então, é um caso a se pensar, a educação não mata ninguém, entendeu? A educação é bom, todo mundo gosta. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.